sou Kátia Campos, eu sou a coordenadora da Escola de Paz. Nós teremos a palestra sobre uso de telas com a Diana Esteves, que é a psicóloga do Colégio Conexão, e essa palestra vai ter em torno de 35, 40 minutos de duração, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E, Diana, você quer abrir, já começar a se apresentar? Boa noite. Eu estava aqui no manejo da iluminação, que a gente precisei trocar de ambiente em função da nossa internet para ter um acesso melhor a vocês. Eu queria só confirmar se vocês estão podendo me ouvir e me ver também, de forma que me entendam. O Carlos levantou a mão, Carlos? É para dar alguma sugestão? Ou é para dar boa noite? Eu creio que às vezes aparece esse levantar a mãozinha que a gente vai apertar para enviar alguma outra coisa e acontece, né? Tá certo. Então, Kátia, a gente pode começar nesse nosso encontro nesse momento, né? É um prazer estar aqui novamente e com um tema aí tão desafiador e ao mesmo tempo tão difícil, tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão provocador para a nossa vida, né? Nossa vida como um todo. Eu gostaria que a gente começasse nesse momento e que a gente conseguisse, se possível, quem estiver sentado, ou quem estiver deitado, ou de repente até andando, mas que a gente pudesse localizar um pouco o seu corpo, perceber como que você está nesse momento. Hoje é que dia? Dia 25, não é? Ou dia 26, ou dia 27? De que mês que nós estamos? Dia 25 de abril de 2024. Né? Às 19h34. É importante essa localização que a gente faz no tempo e no espaço, que é uma forma da gente se organizar e também ajudar o outro a se organizar. E nesse momento eu vou pedir para a gente fazer uma respiração profunda e que a gente possa soltar o ar e perceber o seu corpo. Se quiser mexer o pescoço, os ombros, mas a gente inspira e expira. Não precisa pirar não, tá, gente? Inspira e expira. Cada um tá chegando, né, nesse fim de noite. E aí a gente vai ficando mais confortável. Então, vou reforçar, eu sou Diana Esteves, sou psicóloga clínica, psicóloga escolar, sou também professora, mas no Conexão, hoje, atualmente, né, desde o ano passado, quando nós começamos aí com essa frente da psicologia escolar, nós trabalhamos aí junto dessa parceria tão bacana e também junto com a Kátia, né, podendo compartilhar com vocês na Escola de Paz. O que a psicologia escolar faz? Né? Nós trabalhamos diretamente com atendimento individual com os alunos, mediante as demandas que chegam da família, que chegam do próprio colégio e demandas do próprio estudante. Nós trabalhamos também junto com os professores, com a coordenação pedagógica, com o intuito desse desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, dos jovens. Vale a pena reforçar que a psicologia escolar, ela não tem um intuito do atendimento clínico, né? Do atendimento que é feito no consultório. A nossa perspectiva é uma perspectiva mais integrativa, mais ampla, mas que também tem esse direcionamento de uma escuta durante um tempo possível. Caso haja necessidade, a gente também faz os encaminhamentos necessários. Estou fazendo essa abertura porque eu acredito que existam várias famílias, né, que estejam aí iniciando na escola, seja talvez o primeiro momento, né, o primeiro encontro desse momento magnífico que a Kátia coordena, que é a Escola de Paz, que é o momento da gente se encontrar e estarmos juntos. É desafiador para mim, porque eu prefiro estar juntos
que é estar junto pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, é uma descoberta, né, da Escola de Paz, como que, de repente, a gente consegue agregar mais pessoas, nos encontrarmos de forma mais efetiva e possível no cotidiano de cada um, utilizando esse recurso que é da internet, das mídias digitais. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar um pouco a minha tela e eu gostaria, né, qualquer coisa vocês pontuem, por favor, porque eu não vou ver vocês. Então, vocês me pontuem caso queiram falar alguma coisa, caso queiram observar, tá? Nós vamos ter esse tempo de uma fala introdutória da minha parte e depois eu gostaria que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse trocar. Afinal, somos todos aqui corresponsáveis, né, dos cuidados do processo educacional, né? Somos corresponsáveis, né? Então, eu vou abrir aqui, vocês vão me informando se possível. Eu vou precisar voltar aqui. Alguém me fala? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, Diana. Tá. Ok. Proibir ou limitar. Há caminhos possíveis para o uso da tela? O que vocês acham, né? Qual é o sentido desse tema, uso de tela? Qual é o sentido da gente conversar agora, dia 25 de abril, às 19h30, uma quinta-feira, sobre essa temática? Agora eu gostaria de convidar vocês para a gente voltar um pouco no tempo e trazer alguma memória, uma memória significativa, uma vivência significativa da sua infância. Algo que você vivenciou e que ficou marcado de forma positiva, de forma afetuosa, de forma que está registrado eternamente. E também da sua juventude. É possível, nesse momento, você se recordar de um evento apenas da sua infância, da sua juventude, o que acontecia, onde que você estava, existiam pessoas perto de você, qual foi o sentimento que ficou, como que foi possível essa cena depois terminar, qual foi o sentimento, qual foi a emoção, o que ficou passando, o que passa hoje quando você se recorda. Nesse contexto dessa memória que a gente está convocando agora, neste momento, você estava só, né? Você estava acompanhado, estava em meio a pessoas, ou estava sozinho? Como que foi a vivência desse momento? E aí, diante dessa experiência, né, de recordar algo que foi bom, que foi agradável, que ficou registrado por ser afetuoso, quais tipos de memória, né, nós queremos, nós desejamos que os nossos filhos e as nossas filhas tenham? Que tipo de memória que a gente quer deixar marcado? Não que nós vamos deixar marcado, mas que a gente deseja que eles também tenham memórias para recordar e que seja uma memória saudosa, seja uma memória agradável. O que você deseja nesse sentido para essas pessoas que estão sobre os seus cuidados, que estão sobre os nossos cuidados e também sobre o nosso afeto diário? Aí a gente tem uma criança, né, nos inspirando com a bola de sabão, e aí que voe ao vento também os nossos desejos, né? E depois que a gente traz
Vou pedir Diana, Oi. não está dando para ver essa tela, porque você está com a proibir ou imitar aberta para todo mundo. As outras não está dando para ver, não. Agora foi. Você repete para mim. Não foi? É porque Agora não foi. tinha passado para o próximo slide, mas agora já passou, já está no dado da realidade. Foi? Posso continuar? Diana? Sim, pode sim. Okay. Então, depois que nós tivemos esse momento de recordação, de alguma forma eu gostaria de convidar vocês com cuidado para a gente chegar a um dado de realidade, né? Qual que é o dado de realidade do nosso tempo, da nossa atualidade, do século XXI? Nós temos algumas informações importantes que nos alertam, que nos convocam a atenção, a observar e também tomarmos algumas ações. Não à toa que a gente faz essa pergunta: há caminhos possíveis? É importante pensar sobre isso? E aí, de forma geral, nós temos informações sobre o Brasil e sobre o mundo. É fato que o Brasil é o segundo país que mais se usa tela no mundo. Ele só perde para a África do Sul, onde nós brasileiros ficamos cerca de 9 horas e 32 minutos por dia olhando na tela, igual a gente está fazendo agora neste momento. Mas essa fala, ela não tem a ver só com um acesso de uma produção, de um trabalho, mas de uma forma vulgarmente chamada de entretenimento, né? Onde os jovens usam aí cerca de 22% do seu tempo diário com o TikTok, esses aplicativos, né? E 7% com jogos. Essa informação, ela diz respeito ao que é dito como algo prazeroso, algo do entretenimento, não necessariamente algo que envolve o trabalho acadêmico, igual esse momento que fazemos agora. E aí, o que nos alerta também é que subiu de 15% para 59% nos últimos 2 anos o uso de tela no nosso país. E fica a imagem, né, de um garoto ao fundo que parece que andou e se ancorou numa parede, pelo menos é essa leitura que eu faço, mas que os olhos não saem vidrados do telefone celular. O que será que tão importante tem ali dentro? E às vezes eu me pergunto. Bem, diante dessa realidade, vários estudos, né, vêm sendo feitos, e aqui eu gostaria de trazer esses dados, que não é para assustar, mas é para a gente tomar, para quem ainda não tomou, mas para a gente tomar um pouco mais de acesso, de conhecimento, para a gente poder conversar sobre isso e também entender o sentido das ações, o sentido das escolhas que vamos fazendo a partir de então. Quando nós temos vou voltar aqui à tela, cerca de 9 horas por dia de uso de tela, nós podemos entender que isso se configura como uso abusivo de telas, né? Se a gente tem 24 horas de 9 horas usando tela, 8 horas, vamos supor que nós conseguimos dormir 8 horas, quanto que tempo que sobra para o resto, né, da nossa vida? E diante disso, com o uso abusivo das telas, o que acontece no nosso cérebro? Hoje o cérebro está em voga, né? Tudo é cérebro. Né? Mas quando eu falo do cérebro, eu aqui estou trazendo também as informações que condizem com o nosso ser, com o nosso corpo. E algo muito importante, mas que atua diretamente no nosso cérebro, principalmente, né, nessa parte que é o lobo frontal, que é o último, o córtex pré-frontal, desculpa, que é a última parte aí de ser desenvolvida no nosso desenvolvimento, né, no ser humano, que é por volta dos 21, 24 anos, que é um aumento significativo aí da dopamina. O que é a dopamina? É um dos hormônios, né, de uma substância ligada ao prazer. Então, quanto mais prazer eu tenho, mais eu busco. Quanto mais eu tenho prazer, eu tenho retorno com aquela ação, mais eu busco aquela ação. Isso para tudo na vida. E aí essa dopamina, ela vai como se ela estivesse sendo cada vez mais liberada daquela forma. E aí,
tem o quê? O tempo. Quanto maior o tempo de exposição, mais desejo aquilo me provoca. Então, o que se percebe é que é cada vez mais um tempo prolongado, porque eu quero mais prazer. Mas eu quero ter essa sensação de prazer com o uso daquele recurso. E isso fatalmente desencadeia algum tipo, ou pode desencadear algum tipo de dependência, né? Que são aí características semelhantes a qualquer uso abusivo de substância ou de comportamento. Por que uma dependência? Porque é algo que, mesmo sem o que eu pense, está me trazendo prazer. Né? Não é algo patológico em si, é algo que funciona dessa forma no nosso cérebro. E aí, para o uso abusivo de telas, nós temos aí os problemas aí com a luz emitida, né, das telas, e ela faz uma restrição, faz uma inibição de um hormônio que é um dos hormônios do sono, que é a melatonina. E aí configura o quê? Em alteração de sono. Junto a isso, já está acabando, gente, junto a isso, há também um outro tipo de prejuízo, que é o prejuízo na socialização, né? E aí esse prejuízo na socialização, porque se a tela, se o uso do jogo, se o uso do aplicativo, se o uso do vídeo, do short, né? Dos vídeos de segundos já me suprem, ou eu acho que me suprem, isso me gera o quê? Um isolamento social, porque eu estou pleno. E quando eu falo isso, gente, por favor, vamos usar aspas, né? É o que nós entendemos, que é uma plenitude ali. Eu não preciso de ninguém para me organizar, para me sentir bem. Na tela, eu estou sendo provido a segundos de dopamina, de prazer. Porém, né, contudo, também observa-se aí que de uma forma contrária pode gerar uma irritabilidade, efeito de agressividade, ansiedade, compulsão, impulsividade. A gente vai chegar um pouquinho nesse aspecto daqui a pouco, né? Mas por quê? Porque se o tempo que eu tenho é um tempo tão rápido, que aquelas informações chegam tão rápidas e tão prazerosas para mim, quando isso não acontece, eu vou ficar irritado. Na verdade, às vezes a gente pega o celular, igual hoje, eu precisando, né, estar aqui com vocês e desejando também estar aqui com vocês, a minha internet ela está bem complicada e eu precisei mudar de lugar para quê? Isso gera uma certa ansiedade, isso gera uma certa, às vezes, irritabilidade. Ai, será que vai dar certo? Né? A gente já está acostumado com aquele tempo rápido, com aquela velocidade. E aí vem também o nosso encontro, a nossa escola. Né? É fato que pode comprometer, e esse pode é só para nos ajudar, mas de fato compromete o aprendizado, né? Porque o ambiente escolar às vezes se torna desinteressante, né? O que desenvolve também um prejuízo no desempenho escolar. São vários os motivos, né? Não vamos colocar tudo na conta do uso abusivo de telas, mas neste momento nós estamos falando disso, né? Então, se eu tenho na tela algo muito interessante, com muitas informações, um excesso de estímulo, há uma excitação excessiva. Quando eu estou na escola, como que é o ambiente Diana, escolar? a Oi? tela está mudando? Não, ainda não. Vai mudar agora. Dados da realidade. Eu estou terminando o uso abusivo de telas. Acessou? Ô, Diana, o que está aparecendo é dados da realidade, agora que mudou para uso abusivo de telas. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir e fechar todo o tempo, porque eu não sei se isso fez sentido. Eu acabei de falar, gente, dessa imagem, tá? Obrigada pela informação, vou me pontuando aí. Vou fazer uma reclamação novamente hoje na operadora. Bem, essa informação foi que eu partilhei agora com vocês e eu vou seguir para o próximo slide, para a gente ter mais tempo. Vocês estão visualizando o próximo slide? Sim. Ele diz sobre o mundo digital e o mundo real.
E aí, diante disso, como é o mundo digital? O mundo digital, o mundo dessa imagem da tela, ele é bidimensional, né? É uma imagem plana. E o mundo real, ele é pelo menos tridimensional. Vou fazer um convite para vocês. Tira um pouquinho o olho da tela, olha para frente de onde você está e percebe como há uma profundidade na sua dimensão, no seu olhar, no seu acesso, no seu campo visual. Então, há uma diferença, há um processo sensorial muito mais prolongado no mundo real do que no mundo digital. Né? Ele é lindo, maravilhoso, o mundo digital, no que ele nos captura de organização, mas ele é restrito nesse aspecto. E aí, o que nós temos? É sabido que nós temos uma superestimulação, tanto da parte de luz, quanto a parte de tempo, quanto a parte de informação. Há um excesso de informação, sem mediação, eu vou usar um termo do nosso aparelho gástrico, né? Sem uma digestão, sem uma assimilação. Não dá tempo, as coisas estão chegando muito rápido. E a resposta também precisa ser imediata. Nós entendemos que chegou uma mensagem, eu já preciso responder. Né? As coisas precisam ser resolvidas naquele tempo do mundo digital. Acaba que há um funcionamento sobre-humano a partir do mundo digital. E, na verdade, como que é o mundo real? Esse mundo real, gente, é um mundo que até então a gente está vivendo, né? Assim, aqui nós somos todos de Juiz de Fora, né? Cada um no seu bairro, nós pisamos um chão de casa, tem um acesso onde nós estamos sentindo hoje mais calor. Isso faz parte do sensorial. Os estímulos, eles têm um contexto do chão que eu piso. Tem um ditado que fala, né, que eu olho o chão que eu piso, se eu posso olhar, né, se eu tenho a visão. O tempo são os tempos da natureza. Falando em tempos da natureza, vou fazer um recorte aqui. Vocês viram a lua hoje? Quando eu estava aqui me preparando para estar com vocês, está uma lua lindíssima no céu, né? Então, é um tempo da natureza, é um ciclo vital que independe da nossa vontade. O sol não nos pede para nascer, nem a gente manda o sol nascer. Né? Há um tempo de sabedoria, que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Né? Existe um tempo para cada coisa. E este tempo para cada coisa, ele, de alguma forma, às vezes, ele é destituído pela nossa velocidade, pelo nosso desejo de velocidade de corresponder ao mundo digital, que também é o tempo humano. Quando o homem foi se descobrindo, ou a mulher, e aí quando eu falo do humano, como ser, né, como um sujeito, como um ser que ele foi também construindo recursos através da observação da natureza. E é preciso que nós, né, nos voltemos para essa relação. Não que o mundo digital precisa deixar de acontecer, mas ele não precisa tomar 24 horas da nossa vida, ou eu, agora levantando uma bandeira aqui, você já sabe que eu estou levantando uma bandeira, eu não sou imparcial neste assunto, nem 9 horas. Vou mudar de tela. Vamos... E aí, outra perspectiva do nosso mundo digital, como que é o corpo que eu sou, né? O corpo, ele é passivo, ele é um corpo que fica sentado, fica deitado, fica estirado, né? É um corpo sedentário, não sedentário no sentido só da atividade física, da academia, mas um sedentário no sentido de estar ausente. Eu estou ausente de mim, né? É um corpo, muitas vezes, da alienação. Né? Eu estou alienado do que eu sou, né? Do que eu sou no mundo. E, muitas vezes, da procrastinação, porque a realidade, o mundo real, não corresponde ao mundo digital, e, muitas vezes, uma das coisas que a gente mais escuta dentro da área da psicologia, eu me procrastino o tempo todo, né?
E não é que eu concorde com isso, mas, e como se fosse isso um problema em si, né? Mas às vezes é um sintoma de uma realidade. E já no mundo real, ele exige mais a nossa presença. Ele exige mais um corpo ativo, um corpo que explora, um corpo que está em relação. Nós temos aí duas imagens e talvez elas falem por si, né? E das crianças que estão em meio à natureza e elas estão ali sentadas, sensorialmente, uma está sentada, o chão pode estar frio, pode ter formiga picando, pode ter insetinho, folhas, eu não sei se elas estão fazendo uma fogueira, há um cheiro ali, há um toque, uma está tocando, outra está olhando, outra está apreciando, há uma relação a partir de um algo que elas compartilham, né? E que elas precisam esperar o tempo do outro de ser e estar naquela mesma relação, e talvez até de interesse. Talvez o interesse de um pesquisar é diferente do outro tocar, é diferente da outra observar, e eles ali parece que se respeitam mutuamente nessa condição. Quando eu troco de tela, essas palavras que eu estou trazendo aqui, elas não são, digamos, ao vento, não são à toa, a gente espera que chegue lá. E aqui, mudei de tela, falar com vocês. Aqui nós temos uma curiosidade, já um pouco antiga, né? Foi publicada em 2019, que ela diz o seguinte: por que os pais do Vale do Silício estão restringindo o uso de celulares e tablets pelos seus filhos? E isso é uma informação, né, que já nos foi trazida, né, e até o modelo de escola, o modelo educacional até os 10 anos de idade é um modelo restritivo para o uso das tecnologias digitais. E uma curiosidade aí que eu trago, né, o que é o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, onde é um espaço aí onde se desenvolve, né, os criadores de tecnologia, os aplicativos, e que de alguma forma estão dominando o nosso dia a dia. E aí parece que eles escolheram que os filhos até cerca de 10 anos de idade estivessem longe dos celulares e dos tablets. E é interessante que existe um tempo, né? Qual é o tempo? 10 anos de idade, e existe um porquê disso. Estou mudando de tela novamente. E aí, só de uma forma de compartilhar uma outra observação, que existem as bases efetivas para o nosso desenvolvimento, enquanto sujeito, enquanto ser humano. Nós aprendemos de forma concreta, nós aprendemos a partir de vivências sensoriais, a partir do toque, a partir do afeto, a partir da forma que nós experimentamos o mundo. Talvez, às vezes, o professor ou a professora dentro da sala de aula traga informações, e às vezes o estudante ele vai fazer assimilação não só no estudo, né? Não só na repetição daquele momento tão importante que é o estudo no ambiente de casa, mas também de como ele faz essa conexão com o mundo que ele vive, né? Não à toa também nós falamos agora de conexão, né? Com o que nós estamos nos conectando? Como que as nossas vivências sensoriais estão nos permitindo a nos desenvolver como seres humanos, como fomos, né? Como somos, como fomos criados. Isso, e ao contrário disso, ao contrário de correr, do pular, de escalar, de criar um repertório de vivência sensorial, nós temos aí fatalmente, e isso quando eu falo fatalmente, porque nós trabalhamos diariamente com isso, um empobrecimento das habilidades motoras, das habilidades de estar com o outro e de estar consigo, de saber andar, de saber cair, né? De saber se relacionar. E esse saber não é que existe um saber pronto, mas de estar disponível para. Que é diferente de eu sei, pronto. Não, eu estou disponível para. E nós hoje temos esse grande enfrentamento. Estou mudando de tela, só para compartilhar com vocês essa imagem, né? E aí nós temos uma imagem de um ambiente, não sei se é no Brasil, pelo tipo de vegetação,
pode ser, né? Parece que é um outono, as folhas estão caindo, pessoas parecem que são de uma mesma família, andando de bicicleta. Quantas experiências ali estão acontecendo, né? O esforço de pedalar numa estrada dessa forma, cada um tem um esforço diferente, mas estão todos no mesmo caminho, estão todos na mesma direção, né? Quais são os cheiros, qual é o vento que essas pessoas estão sentindo nesse momento, quais conexões que elas estão vivenciando neste momento, né? Então, quais são as experiências que nós temos atualmente, que nós podemos ter atualmente. Vou mudar de tela novamente para perguntar para vocês. Proibir ou limitar, diante de tantas informações que eu trouxe, assim, rapidamente, quase no tempo da velocidade da internet, né? Mas só que não. É importante proibir ou é limitar? Será que existem caminhos possíveis para a nossa humanidade estar em acordo, em paz, em desenvolvimento, na potência que veio a ser, que é chamada a ser, através do uso das telas, com as tecnologias digitais? Então, vamos lá, eu vou pedir ajuda a vocês para a gente responder essa pergunta, né? Estou mudando de tela novamente. E aí, diante disso, nós temos algumas pequenas orientações que todos nós sabemos, né? A primeira orientação diz respeito à nossa rotina. E essa rotina, ela também pode ser chamada como ritmo, que eu prefiro assim ser. Esse ritmo que é o ritmo da contração e da expansão, que é aquele ritmo que vem da natureza, das estações do ano. Isso vai nos trazendo um ritmo também do acordar, do dormir. E no nosso ritmo, há uma indicação de várias instituições da saúde que precisa que haja uma convivência. A gente precisa estar atento, inserir no nosso ritmo diário um tempo de convivência entre nós, entre as pessoas que convivem na mesma casa, entre as pessoas que estão na mesma escola, entre as pessoas que estão no mesmo trabalho. Como que está a nossa convivência? Como eu vivo junto com essas pessoas? É no tempo do almoço, cada um pega o seu celular e vai para um canto? É na hora do recreio da escola? Será que cada um vai para o seu telefone ver algum vídeo com outras pessoas, cada um no seu celular, vendo vídeos ou jogando, e ali sentado novamente? E junto a isso também, com essa importância desse tempo de convivência, seja nas refeições, né? Seja numa oração, seja num brincar, né? Seja em algo que seja importante para aquele conjunto de pessoas que estão juntas. Há algo também que eu entendo que vocês vão ouvir aí cada vez mais, que já é uma outra bandeira que eu carrego há muitos anos. Carrego não, que me acompanha e o que eu tento acompanhar, é o brincar junto à natureza. Diante da natureza, na natureza nós temos muitos elementos fundamentais para o nosso desenvolver, né? E a gente precisa, e é indicado até, que eu não coloquei aí, mas há indicações de vários especialistas que nós tenhamos 1 hora por dia na natureza. Na natureza. Então, primeira orientação importante, convivência, viver junto com qualidade, conversar, dialogar, falar, inclusive questões que não gostei, que eu gostei, que está difícil, que não está difícil, né? E também, principalmente para os pequenos, mas o brincar junto à natureza, ou estar na natureza. Este elemento é fundamental. Por quê? Porque hoje, eu entendo que com os nossos jovens, com as nossas, infelizmente, também com as nossas crianças, há algo instituído, né? Já se instituiu o uso da tela, seja para os aplicativos, né, os jogos, está instituído. E como retirar isso? Ou por que retirar isso? Então,
é importante que quando eu entendo que talvez seja importante eu diminuir ou eu retirar, a gente vai chegar lá, eu preciso oferecer algo de qualidade. Eu preciso oferecer algo. Né? Se a criança nos pede, se nosso filho está com sede, fala que está com sede, o que eu ofereço para ele? Eu ofereço água? Eu ofereço um suco? Eu ofereço uma bebida alcoólica? Né? Qual que é a coerência daquilo que eu estou oferecendo para o meu filho no momento que ele precisa, ou para a minha filha, que ele precisa de uma convivência e que ele precisa estar num ambiente vinculado à natureza? Eu sempre gosto de lembrar essa questão da sede, que ela nos é mais concreta. O que eu ofereço? Né? Diz que se a mãe conhece o filho, ela não vai oferecer cobras ou escorpiões, né? Outro fator importante é a mediação. Nossos adolescentes, como eu falei lá no início, o nosso córtex pré-frontal, ele está desenvolvido cerca de 21 a 24 anos. Os homens demoram fatalmente mais para desenvolver. Então, o processo de escolha é muito difícil, o processo de conseguir se organizar, fazer controle para os jovens e para as crianças também, né? É muito difícil. Então, é preciso sempre uma mediação e uma supervisão. Ou seja, mediar não necessariamente é só intervir, às vezes a intervenção, a lei precisa chegar sim, né? Saber o que eu desejo para o outro e ponto, e é isso que precisa acontecer. Tem momentos que a lei precisa chegar, mas a gente entende que o fator mais importante é o fator da mediação, da conversa, da troca, e isso é realmente exigente, mas isso é processual. E junto a isso, uma supervisão, né? Uma supervisão qualificada, ou seja, deixa eu acompanhar ao mesmo tempo o que está acontecendo. Porque é fato, e todos nós sabemos, os riscos do uso das telas, de todas as fontes, de todos os tipos, para os nossos jovens e adolescentes. E aí, para nos ajudar, nós temos aí algumas ferramentas, que são as ferramentas de controle parental. Se eu escolho, se eu entendo que é importante para o meu filho ter, para a minha filha ter acesso à tela, vou usar o nome, ao WhatsApp, ao Instagram, né? Alguns talvez não, mas enfim, alguns jogos, é importante e é indicado que nós tenhamos aí aplicativos e recursos de controle parental, onde o telefone dos filhos sejam controlados, né? Estejam sob a supervisão de um responsável. E um outro elemento também que nós podemos utilizar é o uso de filtros na internet, né? Onde até temas e palavras já sejam filtradas, já sejam retiradas do uso, do acesso aí dos jovens, das crianças. E agora aqui, até antes de eu mudar, deixa eu mudar de tela, depois eu quero falar uma coisa importante também. Então, estou mudando de tela. E aqui aparecem, por exemplo, alguns tipos de aplicativos que servem, né, como reguladores, né, de função parental. Trouxe só alguns aqui que existem, mas isso depois eu vou fazer uma provocação para vocês sobre isso. Diante dessa provocação que eu vou fazer sobre isso, eu tenho uma outra, que é o seguinte. Falando de experiência, hoje nós estamos conversando, né, sobre o uso de telas, proibir, né, ou limitar. Mas, para além de proibir ou limitar os nossos filhos, as nossas filhas, como que nós fazemos uso desse recurso? Como nós utilizamos? Qual que é o nosso acesso? Qual é o nosso interesse? Qual é o tempo que a gente destina para esse tipo de uso também? Porque, ao mesmo tempo, como nós somos referência e como nós somos importantes somos, às vezes, em alguns momentos, espelho, ou até, principalmente no período da adolescência, né, sermos questionados, se o nosso tempo de tela, se o nosso interesse é a todo momento buscarmos as mídias digitais, será que
proibir, limitar, discutir, dialogar vai servir? Né? Então, acho que como que as figuras parentais, como nós, como pais, né, como mães, também fazemos esse acesso, fazemos esse uso para a gente poder conversar com eles. Então, quando eu estou trazendo essa imagem das experiências, eu gostaria que a gente pudesse também, não só refletir, mas poder tirar um tempo para a gente se provocar. Quanto tempo eu faço de uso desse recurso e como que eu destino a minha energia, o meu desejo para esse tipo de recurso? E aí, para nos ajudar, se for o caso, estou mudando de tela novamente, há uma recomendação que aqui a CNN publicou, mas vocês podem procurar na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem também na OMS, que é a recomendação sobre o uso de tela por crianças e adolescentes. Isso me assusta muito, porque se há uma recomendação para isso, é porque os pediatras, no caso, e os agentes de saúde entenderam que a situação perdeu o controle, a situação está causando prejuízos no desenvolvimento. Né? Então, de 0 a 2 anos, o proposto é evitar, zero em tela, a exposição de telas, né? Zero. Eu vou ler, gente, a gente pode conversar sobre isso. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, sempre com supervisão. 6 a 10 anos, 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão. E de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Né? E com supervisão também, não está escrito, mas um tipo de supervisão. Então, é importante a gente ter aí uns orientadores, alguns falam norteadores, mas os orientadores, o que alguns especialistas trazem. Não quer dizer que eu vá seguir isso, né? Que eu posso não querer ter esse tempo de tela para os meus filhos, mas é um orientador do tempo máximo. Esse é o tempo máximo, porque mais do que isso, o consenso, foi chegado a um consenso que causa prejuízo, como alguns que nós conversamos sobre eles aqui. Estou mudando de tela novamente. Peraí. Eu vou abrir para a gente conversar. Não vou abrir para a gente conversar, o tempo voou. E eu vou abrir para a gente conversar assim daqui a pouquinho. E eu queria ver se vocês estão na tela comigo de provocação. Sim. Então, obrigada. Então, eu entendo que quando a gente se dispôs, né, a trazer essa temática, a gente não está trazendo que o uso das mídias digitais são péssimas, que é tudo ruim. Não, a gente está falando dentro de um contexto para jovens, crianças, adolescentes que vão fazer o uso da tela com fins de entretenimento. No nosso trabalho, né, nas nossas atividades, é preciso também ter cuidado, porque às vezes o trabalho constantemente, parece que tudo precisa ser resolvido por aí, em muitos casos, em muitas situações. Né? E às vezes um contato face a face é talvez mais importante. Mas é importante reforçar aqui, eu gostaria muito de reforçar, que eu não estou trazendo aqui esse uso de tela como algo péssimo para todos, não, dentro de um contexto, jovens, crianças e adolescentes. E aí eu estou trazendo uma provocação. Como o nosso colégio chama-se Conexão, e aqui nós estamos em conexão justamente por esse dispositivo, olha que maravilha. Eu vou propor para vocês uma ação coletiva. E eu trabalho muito com uma perspectiva de rede, né? O rede de suporte, a rede de cuidados, né? Não é só um que cuida, nós compartilhamos o cuidado dos filhos, nós compartilhamos o cuidado dos estudantes. E isso é feito com muito carinho, muito cuidado, verdadeiramente, eu posso acompanhar diariamente. E eu queria provocar vocês o seguinte, que nós, a partir de hoje, a gente possa fazer essa experiência de como na minha casa, como na minha dinâmica familiar, eu quero, eu posso
eu quero e eu posso reorganizar o uso de tela dos meus filhos, das minhas filhas. E aí eu vou ter uma proposta, eu vou ter uma ação, né? Porque eu já tenho um sentido. Quais são os prejuízos que isso vem causando? E quais são os benefícios? Nós vamos conversar. Mas fato que para o desenvolvimento dessa idade até então tem existido muitos prejuízos. E aí, diante dessas ações que nós estamos provocando, que nós tomemos nos nossos lares, com os nossos filhos, eu venho provocar vocês para compartilhar com os representantes, né, de turma de cada ano, quais são os recursos que você está utilizando e que você está vivenciando em família e tem sido produtivo. Porque pode ser que na minha casa eu entenda que ir para a natureza já é algo que eu já faço diariamente, porque eu já moro num sítio. Então, isso não vai mudar muito. Mas talvez vai mudar porque eu vou retirar, sim, eu vou retirar um aplicativo do celular do meu filho. Olha, como que eu fiz isso? Aí eu usei o outro recurso, um desses parentais, para nos ajudar. Então, a gente vai poder fazer junto primeiro para organizar o nosso processo, mandar para os representantes, e depois a gente compartilha o que de sucesso, o que de produtivo a gente tem tido, né? Como se fosse uma receita. Nossa, eu fiz um bolo de laranja tão gostoso. Ai, me dá a receita. Não é assim que a gente faz? Me dá a receita. Não que a gente vai ter a receita pronta. Mas, gente, olha só, aquele aplicativo está funcionando melhor que o outro. Nesse sentido. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vivem desses recursos, são muito bons esse recurso, que é diferente de mim, e acho que tem muito de produtivo, de bom para dizer. E isso é bacana também da gente compartilhar. Então, neste momento, eu faço aí essa provocação. E junto dessa provocação, eu gostaria também de trazer que há informações importantes no que diz respeito ao ambiente escolar, e tanto da parte metodológica quanto da parte disciplinar mesmo, né? E nos países, vários e vários outros países da Europa, onde o índice de desenvolvimento humano, né, são bem maiores, onde o nível educacional de aprendizagem e educacional também são bem maiores, que não é só também por uma questão histórica, mas é também por uma manutenção. O uso, né, desses recursos digitais, eles foram retirados, né, porque percebeu-se que isso não estava favorecendo o desenvolvimento do aprendizado. Então, é algo para a gente pensar. No Brasil, já existem alguns estados e algumas cidades que também retiraram, por exemplo, o uso de celular dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque é um distrator. E, ao mesmo tempo, um distrator para o aluno, para o estudante, e pode ser um potencializador de gerar conflitos, né? Já que a capacidade de autorregular é menor. Então, a conflitiva é maior. Então, eu acho importante frisar, como que também dentro da área educacional, vários países e hoje vários estados brasileiros já foram instituídos em forma de lei a retirada. E aí, quais os recursos que se abrem, né? Eu acho bacana isso. Na medida que a gente tira algo, o que a gente coloca? Se eu tiro o celular durante um certo tempo, o que eu coloco para favorecer? Então, eu agradeço a vocês, estou à disposição para discussão nesse momento. Gostaria de ouvir, né, de saber um pouco o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando, porque não existe um certo ou um errado, mas há algo importante que nos chama a atenção. Há algo muito importante que nos chama a atenção, como que esse uso, de tela tem atrapalhado muito os nossos encontros, as nossas relações humanas, as nossas relações familiares, as nossas relações de casal, matrimonial, as nossas relações